Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 6 de janeiro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição será Jesus é mediador de uma aliança superior. No trimestre retrasado, estudamos um pouco sobre a aliança, a noção de aliança. Aliança que é um acordo entre duas partes, onde ambas as partes se comprometem em desempenhar um papel para que esse acordo possa permanecer válido. O Senhor Deus se comprometeu de salvar o seu povo, de abençoá-los, de mantê-los fora do contexto da rebelião, e o povo de Deus deveria permanecer numa condição de submisso ou de submissão à vontade de Deus e, ao mesmo tempo, seguindo aquilo que eram as suas orientações mencionadas em sua palavra. Quando nós olhamos para as diversas leis que Deus deu ao seu povo, porque eles eram o povo da aliança, nós encontramos entre elas, por exemplo, as leis cerimoniais, que diziam respeito a todo o processo de adoração que acontecia, num primeiro momento, no contexto do santuário, que era aquela tenda do deserto, e depois em relação ao próprio templo. Todos os sacrifícios que ali aconteciam e o sistema de sacrifícios, sacerdotes, sumos sacerdotes, levitas, as diversas ofertas que eram feitas ali, tudo apontava para Cristo Jesus, bem como para o seu ministério em favor da humanidade. Cada vez que um pecador ia até o santuário ou depois até o templo e fazia um sacrifício diante do Senhor Deus, matava um cordeirinho, o sangue do cordeiro era derramado, aquele sangue não oferecia o perdão ao pecador, mas oferecia uma promessa de perdão. Então lá, naquela época, na época dessa aliança baseada no sangue, o pecador, para receber o perdão, ele tinha que olhar para o futuro, para a vinda de Cristo Jesus, para a vinda do Messias, e pelo que o Messias faria, para que ele pudesse crer na possibilidade de perdão. Mesmo no dia da expiação, quando o dia do perdão acontecia, e então um sacrifício era feito pelo sacerdote, outro sacrifício era feito em favor do povo, um bode era sacrificado, o seu sangue era levado até o lugar santíssimo, aonde durante todo o ano, simbolicamente, os pecados da nação que eram confessados e eram levados para ali através do sangue dos cordeiros que morriam todos os dias, ele era removido finalmente. Então, quando você olha para o dia do perdão, e depois o sumo sacerdote trazia de lá de dentro, digamos que a culpa desse pecado, e colocava sobre o bode para Azazel, e ele era levado para o deserto onde ele morria. Então, representando, obviamente, o próprio inimigo, que no final de de todo o processo da rebelião, será também completamente destruído. Não como propiciação para o pecado, mas pagando a culpa do seu pecado em relação à culpa do pecado da humanidade, no sentido de que cada pecado que cometemos tem uma parte que diz respeito a nós e outra parte que a culpa é do inimigo, porque ele nos tenta. O Senhor Jesus resolveu a nossa parte de culpa, a nossa parcela de culpa foi colocada sobre Jesus. A parte que é do inimigo ele vai ter que pagar. Então não tem como fugir disso. E tudo isso estava prefigurado lá, no dia da expiação. Mas tudo aquilo era uma promessa de perdão, apontando para um futuro, para um processo que seria vivido pelo próprio Cristo para poder nos salvar. Olhe para o próprio santuário, composto por 3 partes. O pátio, onde havia o altar do holocausto, representando a cruz de Cristo Jesus. O lugar santo, aonde havia ali a mesa com os pães sem fermento, aonde havia o castiçal ou candelabro de ouro, havia o altar do incenso, representando o segundo momento do ministério de Cristo Jesus, quando ele sobe ao céu depois da sua ressurreição, quando ele vai fazer a intercessão por nós, o lugar santíssimo, representando a terceira fase do ministério de Cristo, quando ele agora deixa de ser apenas advogado e assume também a função de juiz. E agora as sentenças vão ser estabelecidas sobre toda a humanidade, salvos ou perdidos. Você percebe que tudo apontava para Cristo Jesus.
Nessa perspectiva, quando o nosso guia de estudos, abordando aqui o texto da carta aos Hebreus, principalmente no capítulo 8, nós vamos encontrar uma indicação de que Jesus, ele é o mediador da nova aliança. E essa nova aliança é apresentada como uma aliança superior. Por que que ela é superior? Porque a aliança feita com Israel no deserto, baseada com sangue de carneiros, sangue de cordeiros, era uma aliança baseada na fé em relação ao futuro, ao que viria a acontecer com a vinda de Cristo Jesus. Mas a nova aliança, que foi inaugurada por Cristo Jesus com a sua vinda, ela é completamente distinta. Porque para poder receber o perdão dos pecados, eu não preciso olhar para o futuro. Eu olho para o passado, porque Cristo já veio, ele já morreu, ele já derramou o seu sangue por nós. Então, essa nova aliança é uma aliança onde a obra de Cristo já foi consumada, já foi feita em favor do pecador. Na aliança do deserto, a aliança iria acontecer. Na nova, ela já aconteceu, porque Cristo já morreu. Por isso, agora, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, agora, ele é o sumo sacerdote que vai ministrar segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele é ao mesmo tempo o rei. E como rei, ele é o mediador, através dele vêm as bênçãos. Ele é o grande conquistador, ele é o nosso grande campeão, ele luta as nossas batalhas. E, ao mesmo tempo, como sumo sacerdote, ele ministra em nosso favor. Então, quando você olha para o todo, há uma imagem muito bonita de Cristo Jesus agora mediando ou fazendo mediação na nova aliança. Uma aliança que já foi consumada, porque Cristo Jesus já morreu na cruz do Calvário. Então agora, quando olhamos para o que Cristo fez, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é uma promessa de perdão que o pecador vai receber, mas é uma garantia de que tudo que precisava ser feito para que o pecado da humanidade fosse pago já foi feito por Cristo no passado. Então, nessa perspectiva, essa nova aliança é superior à aliança antiga. Louvado seja Deus por isso. Eu gostaria de orar, pedindo a Deus para que nos ajudasse a viver a experiência dessa nova aliança, com o nosso sumo sacerdote, fazendo ministração, mediando o nosso caso diante do Pai, numa aliança superior, uma aliança que já foi confirmada, porque o sangue de Cristo já foi derramado. Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque em Cristo Jesus temos um mediador que faz a mediação por nós, não com sangue de carneiros ou bodes, mas com seu próprio sangue derramado na cruz do Calvário. Obrigado por essa experiência e ajuda-nos a valorizá-la em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição. E você?